Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se, ouvindo-o falar só. E, pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Gente do céu! Sempre que me perguntam qual foi o primeiro livro que eu li e que me marcou de modo indelével, eu respondo que foi a coletânea de contos da narrativa tradicional da Terezinha Casasanta, coletânea organizada pela Terezinha Casasanta, intitulada As Mais Belas Histórias. E quando me perguntam qual é o livro que realmente me marcou como escritora, que me fez ter a certeza absoluta de que eu tenho vocação para escrever, aquele livro que me marcou literariamente, ou seja, pela sua linguagem, porque literatura é antes de tudo linguagem. Então, aquele livro que tem uma linguagem que me cativou, que me encantou e que me fez ter vontade de ter pelo menos um pouquinho, nem que fosse uma fripinha do talento do autor desse livro. Esse livro se chama... antes de falar qual é o título desse livro, eu vou dizer para vocês o primeiro título dele. O título provisório dele era O Mundo Coberto de Penas. Conseguem imaginar que livro que seria esse? Depois, o título do livro se tornou... Daqui a pouco eu falo. Eu vou dizer primeiramente sobre a linguagem dele. Porque como literatura é antes de tudo linguagem, a linguagem deste romance me tocou, me encantou, me provocou uma vontade imensa de escrever, de estudar muito, de ler muito, ler todos os autores da literatura estrangeira e principalmente da literatura brasileira. Esse livro tem uma linguagem concisa. O primeiro aspecto que me chamou a atenção nele foi a concisão. É um texto enxuto. O autor escreve estritamente o necessário. Ali não há nenhuma palavra sobrando. E ele costuma dizer em suas entrevistas, né? Porque eu digo costuma, porque ele continua vivo para sempre, porque é um dos maiores autores da literatura brasileira. Ele costuma dizer que é importante a gente ter em mente que a palavra não foi feita para enfeitar. Ele tem essa frase, a palavra não foi feita para enfeitar. Então ele costumava dizer que é preciso enxugar o texto. E eu concordo demais com isso. Eu tenho também na minha maneira de escrever essa característica de dizer o estritamente necessário. Dizer muitas coisas, mas com o menor número de palavras possível. As personagens principais deste livro que me encantou e que me disse: olha, Estela, você é realmente uma pessoa que nasceu para ser escritora, são o Fabiano. Ele sonha em viver num lugar
onde ele possa ter uma vida bem melhor, financeira e socialmente falando. A outra personagem é a Sinha Vitória. Com o que a Sinha Vitória sonha? Porque todas as personagens deste livro são sonhadoras, elas são personagens sonhadoras. O Fabiano sonha em viver num lugar melhor, uma vida melhor. A Sinha Vitória sonha com uma cama, ela sonha em ter uma cama bem confortável. O menino mais velho sonha com as palavras. Olha que coisa mais bonita, gente! O menino mais velho sonha com as palavras. O menino mais novo, ele sonha com os gestos do pai, ele fica imitando a maneira de o pai gesticular, ele sonha com os gestos do pai. E a cachorrinha baleia sonha com o quê? Ela sonha com os preás. Essas personagens já tão consagradas, importantíssimas e amadas na literatura brasileira, elas são personagens de qual livro mesmo? Um livro que é um romance, mas que ele também pode ser lido como se fossem contos, porque em cada capítulo há um título diferente e você pode até ler o livro como se fossem contos, mas é um romance. De que livro eu estou falando? Bom, antes de falar o título desse livro, eu tenho que dizer que, além da linguagem concisa, bem trabalhada, enxuta, uma linguagem seca e com várias cores, interessante que na descrição da paisagem há muito vermelho, há muito alaranjado, há muito verde, há muito amarelo, há muitas cores na descrição dos cenários todos. Além dessa linguagem, este livro ele configura a realidade brasileira daquelas pessoas que são oprimidas e que resistem. No caso deste livro, elas resistem à seca e resistem também às adversidades político-sociais. Elas são oprimidas, então elas vivem sob uma adversidade autoritária que as oprime, e ao mesmo tempo elas querem se libertar disso. Muitas vezes elas se sentem frágeis demais. Então, principalmente o Fabiano, ele é muito seco, ele é muito duro. Há um momento até que ele fala que seria melhor ficar livre do filho. Então, esse sofrimento todo, essa opressão, essa adversidade, esse contraste entre os oprimidos e os opressores, esse livro retrata bem a desigualdade social no Brasil. Então, tanto pela linguagem quanto pelo tema, este livro é muito importante e é um livro encantador e é um livro clássico que todo leitor ou leitora precisa ler o mais cedo possível. É um marco na literatura brasileira, é um livro lindo em todos os aspectos, duro, sofrido, doloroso, mas necessário. É um livro que precisa ser lido por todas as pessoas, principalmente pelos brasileiros que se identificam com essas personagens que são oprimidas, para com elas aprender a lutar, aprender a resistir. Eu estou falando do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esta edição aqui é uma edição comemorativa em capa dura, uma edição muito bonita. É uma edição comemorativa dos 80 anos de Vidas Secas. Este livro faz parte da minha trajetória, é também uma recomendação literária. Vidas Secas. Nós, brasileiros, sob vários ângulos, continuamos a viver vidas secas quando deixamos de sonhar. É preciso sonhar sempre, mesmo nas maiores adversidades.